tarde, turminha da alegria, tudo bem? Espero que sim, que tenham passado esse feriado bem, né? A emenda do feriado, final de semana, tenham conseguido pegar as atividades em casa, tenha dado tudo certo. Bom, para isso, o que a gente vai fazer? Essa semana vamos começar outras atividades, então é um saquinho novo que vocês vão estar recebendo, né? Que a mamãe e o papai devem ter ido buscar. Quem não conseguiu buscar, tudo bem, manda uma mensagem para mim no particular que eu passo certinho como que a gente pode estar fazendo para resolver isso. Mas eu acho que todo mundo conseguiu pegar o saquinho na escola. Vocês viram que tem poucas atividades, porque nós vamos ficar só mais alguns dias e depois entraremos de férias, tá? Então, é, ontem foi feriado, né? Dia 21, Tiradentes, e antes foi segunda-feira, e segunda-feira foi uma emenda desse feriado. Mas no domingo foi dia 19 de abril, que era o dia do índio, que é um dia, uma data muito importante, que deve ser lembrada, que é um dia, turminha, que a gente relembra, homenageia, no caso, os índios, os nossos ancestrais, até mesmo aqueles que estão por aqui, né, vivendo conosco o nosso dia a dia. Por quê? Muitas vezes a gente, quando pensa em índio, a gente acha que é só aquele que vive lá no meio da floresta, em tribos, na maloca ou numa oca, mas não, né? Eles também, assim como nós, que vamos nos atualizando com algumas informações, eles também, alguns vieram para cidades, moram igual a gente em casas, em prédios, trabalham como a gente, mas também tem os que vivem mais restritos nessas áreas da floresta, que pescam, que plantam seu alimento. Então é muito importante relembrar toda essa cultura indígena, porque faz parte da nossa história brasileira. Afinal, muitas coisas que nós temos vêm do que eles conhecem, do conhecimento deles, como por exemplo, os remédios quando a mamãe, o papai tá com dor de cabeça, aí vai lá e compra um comprimido na farmácia. Antes, os pajés, no caso os caciques, que eles tinham esses conhecimentos da natureza. Então eles faziam, no caso, os remédios deles através das ervas, das folhas que tinham na floresta. Então, olha a diferença, mas tudo tinha uma mesma causa, né? Então, isso que é interessante da gente ver, que muitas coisas, como as palavras que a gente fala, mas eu não conheço a língua tupi-guarani, que é a língua, no caso, que a gente fala original dos índios. Mas, no livrinho que a Pro mostrou para vocês, pediu para vocês estar fazendo essa leitura, vocês viram lá que tem várias palavras do nosso cotidiano que vem, origem indígena, né? Então isso é muito interessante e por isso que essa semana a gente vai falar sobre o Dia do Índio, que é um dia muito importante. Então, a Pro vai explicar a primeira atividade do nosso saquinho, tá bom? Então, vamos lá? Vamos lá então, turminha, para a explicação? Então, olha lá, o nosso primeiro saquinho, a gente vai ter essa primeira atividade que está escrito Atividades do dia 22 de abril, mais a página 56 do livro de matemática. Então, além das atividades que estão aqui, nós vamos fazer a atividade do livro de matemática, ok? Então, olha lá, a primeira atividade vai falar sobre o Dia do Índio. Então, a gente tem um textinho aqui que vai falar sobre o Dia do Índio. Então, como que a gente vai fazer? Aquele mesmo esqueminha que a gente faz, turminha. A gente vai primeiro pintar os espacinhos do nosso texto, tá? Então, a gente vai olhar os espacinhos todos e vamos pintar, ok? Então, pinta certinho todos os espacinhos do texto. E aí, depois, nós vamos estar lendo. Então, se eu preciso juntar a letrinha, eu vou juntar. Então, se eu preciso fazer ele mora numa tribo. Ele mora numa
tribo, ok? Agora, se eu já consigo ler rapidinho, eu uso meu dedinho para acompanhar, tá bom? Sempre usando o dedinho. Então, ele mora numa tribo. Aí vai continuar o textinho todo. Ah, já li todo esse pedacinho. Para não cansar, pede ajuda para mamãe e para papai para estar ajudando a ler a outra parte, ok? Então, terminou de ler bonitinho. É um texto muito interessante, tá? Que vai trazer algumas informações para gente sobre o índio. Aqui a gente tem uma imagem de um índio, tá? Então, aqui a gente vai ter algumas informações que a gente vai ter que responder pensando no que a gente conhece sobre os índios que moram na floresta, né, e como eles vivem. Então, a gente vai marcar com um X as respostas corretas. Então, onde os índios moram? Então, eles moram em ocas e malocas ou eles moram em casas? Sempre pensando nos índios que moram na parte da floresta, em tribos, tá bom, galerinha? Então, olha lá. Qual será que é a alternativa? Aqui eu achar que é correto, eu vou marcar com um X, tá bom? E onde eles vivem? Eles vivem sozinhos ou eles vivem em tribos? Aí eu vou marcar com um X também. Aqui embaixo, vocês viram que a gente tem 4 quadradinhos. Para que são esses 4 quadrados? Vocês vão pensar em alguns alimentos que os índios, no caso, plantam ou pescam, mas que faz parte da alimentação deles, tá bom? Então, eu sei que eles comem mandioca. Então vou desenhar uma mandioca aqui e vou escrever mandioca. Eu tenho que lembrar certinho, né? Ó, de escrever aqui embaixo, tá? Desenha aqui em cima e escreve embaixo. Eu sei que eles comem banana ou comem peixe. Não sei, vocês que vão pensar aí no que vocês acham, qual que é a alimentação deles. E aí vai desenhar e escrever. Vai pensando no sonzinho de cada palavrinha, tá bom? Então, na primeira atividade é isso. Lembra depois de pintar o índio, bem caprichado, bem colorido. Sabe por quê? Nós sabemos que o índio, a pele dele, assim como a gente fala que a gente tem vários tons de peles diferentes, a nossa pele, por exemplo, ela é um pouco parda, né? Mais pro morena. Tem gente que já é mais branquinho, tem gente que é negro e tem gente que no caso que a gente fala que é amarelo, que são os asiáticos, e os índios a gente fala que eles são vermelhos, tá? Então, por quê? Porque a cor da pele do índio é um pouquinho mais pro avermelhado, tá? E eles usam algumas, por exemplo, aqui no nosso índio a gente vê que eles têm algumas marquinhas no rosto, que são tinta, que eles mesmos fazem com o coloral, que é uma semente, né? Que eles conseguem produzir e fazer essa tinta. Além do coloral, eles também usam o urucum, que também é uma semente que dá para você fazer tudo isso, tá? Fazer essas pinturas, que eles gostam bastante dessas pinturas, ok? Então, vai pintar bem bonito o índio. Terminou a primeira atividade, vamos para a próxima. Nessa próxima atividade, ela é para vocês completarem o que falta. Então, olha lá, já temos algumas imagens de alguns objetos, de alguns produtos, algumas coisas referentes aos índios. Então, o primeiro, a gente tem um cocar. Então, ó, eu sei que já tem algumas letrinhas preenchidas. Então, eu sei que a letra C, ó, do eu já tenho. Então, aqui vem outra letrinha que eu vou estar colocando, ok? Então, a gente vai pensar nas letrinhas pra gente colocar nos espacinhos. Tem muita gente que tá com dúvida nessa daqui, ó, que às vezes a gente olha assim e fala, mas o que será que é isso? A gente conhece como vaso, cumbuca, né? Ou outro tipo de nome, mas esse nome aqui também é bilha,
Por que bilha? Bilha é um nome também que vem da origem indígena e quer dizer dessa parte que é um vaso de cerâmica, ok? Então, qualquer dúvida nessa atividade, a Pro tá aqui para ajudar. Então, vai primeiro escrever as letras que faltam, não falta só as vogais que são fortes, falta as consoantes também, a gente tem que prestar atenção certinho no som delas. Depois que a gente terminar isso, a gente colore, ok? Terminando essa atividade, eu tenho um livro de matemática, que eu sei que vocês gostam de matemática. Então, no livro de matemática, a Pro tem uma folha aqui por causa que ela está sem um livro dela, tá? Então, eu tirei um xerox da folha, mas eu acho que dá para vocês conseguirem ver certinho qual vai ser a atividade do livro. O livro, a página que a gente vai ver é a página 56, tá bom? Então, lembra quando vocês fizeram lá no começo uma atividade, foi na outra semana, sobre também os dados que a gente usou, que jogou o jogo dos dados com a mamãe e com o papai? Então, a gente vai continuar essa atividade com a Lia e com o Rui. Então, olha lá, a Lia tá jogando dado e o Rui também tá jogando. Só que a Lia jogou os dados e saiu um determinado valor de pontos. E o Rui também jogou e saiu outro. A gente vai registrar, a gente vai escrever quanto que foi. Então, a gente vai completar, ó. Lia fez. E aí, quanto que ela fez? Quantos que ela fez no primeiro quadrado? Ah, ela fez 2. Então, eu vou completar aqui com 2. Então, Lia fez 2 mais quanto? Ah, ó, mais 4. Então, eu vou colocar mais 4 pontos. O total é... E aí, quanto que é que ela teve do total? Primeiro ela tirou 2 e depois ela tirou 4. Se eu tiver dados em casa, eu posso pegar os dados e ver. E contar, ó, eu tenho 4 aqui e tenho 2. Quanto será? Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, a Lia fez 6. Então, eu vou marcar aqui, ó. 6 pontos, tá bom? Então, vou fazer isso. Se eu não tiver dado, não tem problema, eu posso contar com os meus dedinhos ou utilizar os meus lápis de cores, tá bom? Aí, eu vou ver quanto o Rui fez. Ah, vou olhar aqui, vou colocar. Vou olhar o outro, vou colocar. E depois eu vou somar e vou colocar o resultado aqui. E aí, eu vou descobrir quem que venceu, se foi a Lia ou se foi o Rui. E vou escrever o nome de quem venceu aqui embaixo, tá bom? Tá bem fácil essa, turminha. A próxima, ela fala assim, ó, que eles jogaram de novo. Eles continuaram. Só que agora a gente já tem, ó, quanto cada um fez, ó. A Lia fez 5 em um dado e no outro 5 também. Então, eu vou ter que somar, vou ter que saber quanto que ela fez aí no total. Aí, eu vou contar, 5 mais 5 vai dar quanto? Ah, vou colocar aqui o resultado. E depois eu vou ver o do Rui. 6 mais 2 vai dar quanto? Aí, eu vou colocar aqui o resultado. Vou ver quem tirou mais. Quem acertou mais é o vencedor. Aí eu vou escrever o nome dessa pessoa aqui, tá bom? Aí teve uma terceira rodada, porque eles gostaram de jogar esse jogo. Só que aí, olha lá, a Lia, ela fez 5 pontos em um dado e 6 no outro. A gente vai marcar o total também. Então, eu posso usar os meus dadinhos para contar, ou os meus lápis de escrever, ou os meus dedos, ou de fazer de cabeça também. Lembra que a gente consegue fazer de cabeça? A gente conta o primeiro número e guarda na cabeça. Então, 5 eu guardo na cabeça. E vou contar 6. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah lá, descobri quanto a Lia fez. E aí, eu vou marcar aqui, ok? E aí, eu vou descobrir depois quanto o Rui fez e vou marcar quem venceu essa rodada, né? Então, essa parte das rodadas eu acho que ficou bem tranquilo, tá, turminha? Qualquer coisa, é só chamar a Pro. Aí, na outra, do livro de matemática, também continuando na página 56, ele vai falar
que diferentes números podem dar 10. Então, eu posso formar 10 usando 5 mais 5 ou outros números. Então, vocês vão colocar tanto mais tanto dá 10. Então, eu vou pensar, ai, como que eu posso fazer para dar 10? Posso pegar meus lápis e falar assim, vou pegar primeiro o 4. Então, 1, 2, 3, 4. Peguei 4 lápis. Então, 4 mais quanto para dar 10? Deixa eu pensar, vou deixar 4 aqui no cantinho. Então, o meu primeiro vai ser 4 mais quanto? Vamos ver, 4 mais... 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. É isso? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, foi 4. Vou colocar aqui para registrar o que eu fiz. 4 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 4 mais 6 deu 10. Lá, descobri uma forma. E aí, eu vou descobrir mais formas de fazer dar 10, ok? Então, é isso, turminha, a lição de hoje, tá? E aí, turminha, deu para entender, então, um pouquinho sobre como vai ser essa atividade? Se deu, então, belezinha. A gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, lembra, só chamar a Pro tá aqui para tirar as dúvidas, tá bom? Então, um beijão para vocês e até amanhã.